Levanta a mão aí, quem também tem um crush na Levi. Salve galera, eu sou o Walter e hoje nós vamos falar de One Piece, porque chegamos aqui à edição número 13, equivalente aqui ao 3 em 1, número 5, primeira edição das 3. E a primeira coisa que eu tenho a comentar sobre essa edição é uma observação que eu tive ao fazer a leitura sobre quando a gente indica One Piece para outras pessoas. E a maioria das pessoas diz assim: ah, Dan, poxa, eu não tenho muito tempo, né? One Piece é muito longo, não vale a pena investir o meu tempo nisso. E chegando nessa edição 13 aqui, eu comecei a pensar quantas coisas já aconteceram em tão pouco tempo. Já que nessas 12 edições anteriores aqui, nós tivemos a saga completa do East Blue. Então, nós tivemos ali a apresentação de metade dos membros do Bando do Chapéu de Palha. A gente teve também vários inimigos e uma construção de mundo que deixou a gente muito interessado e muito engajado em como as coisas funcionam. Isso tudo em apenas 12 edições. Então, se a gente pensar que uma pessoa pode tranquilamente ler uma edição por mês, em um aninho você consegue matar o East Blue. Se você estiver fazendo pelo anime, se você assistir um episódio por semana ou 2 por semana, você também tranquilamente termina a saga do East Blue. Então, essa reclamação das pessoas de que você tem que investir muito tempo em One Piece, ela é um pouco falsa, porque acontece muita coisa durante esse tempo. Então, você tem muita história. A história é longa, ela vai ter lá mais de 1000 capítulos. Sim, mas ela é longa porque ela tem muita coisa para ser contada. E isso é bom porque você vai ter uma história muito boa, que dura muito tempo, o que pode ser melhor do que isso. Então, vale a pena sim. Não estou dizendo isso porque eu estou apenas no número 13, já que no anime eu já estou lá no capítulo 800 e tralalá. Então, se já era para ter desistido, eu já teria feito isso há muito tempo. Então, se você ainda não começou a ler One Piece, não começou a assistir One Piece, escolha aí a sua mídia preferida e dá uma chance. Se você não gostar, não gostou. Mas essa desculpa de que você não tem tempo para isso é falácia. Lembrando sempre que esse vídeo aqui é com spoilers. Eu vou falar livremente sobre o que está acontecendo no mangá, as referências do anime. Então, se você não assistiu o anime, não leu o mangá, pelo menos até essa edição, recomendo que você faça isso e volte aqui depois. Ou fique por sua conta e risco. Era tudo parte ali de um golpe da Baroque Works para pegá-los, mas o Zoro acaba desconfiando e ele acaba lutando contra todo mundo sozinho. Sozinho até certo ponto, já que em dado momento o Luffy acorda. Mas você conhece o Luffy, né? O Luffy é meio ingênuo e em vez de ficar bravo com os inimigos, ele acaba ficando bravo com o Zoro, porque afinal de contas o Zoro é mal agradecido, ele está batendo nas pessoas que receberam eles tão bem e que deram comida para eles. Então a gente tem aqui uma luta entre Zoro e Luffy. Essa luta é para ser épica, mas ela acaba sendo muito mais cômica, principalmente pelo fato de que os inimigos tentam intervir e eles apenas jogam esses caras de lado, como se eles fossem ali moscas no meio de uma batalha. Mais uma vez, o Ichiro mostra pra gente o potencial desses personagens, já que, novamente, nós estamos apenas na edição 13 e eles já têm um poder de fogo incrível. Isso porque o Zoro nem a Akuma no Mi usa. Ele é apenas ali, apenas entre grandes aspas, um espadachim com muito treinamento. Mas o Skip também vai trazer outras duas coisas interessantes pra gente. A primeira delas, e como eu brinquei lá na minha introdução, é a chegada da personagem Vivi, a princesa de um reino chamado Alabasta. E essa princesa estava ali infiltrada no meio da Baroque Works. Ela chega ali até a lutar contra o bando, mas ela acaba sendo descoberta e ela pede ajuda do bando para fugir e para salvar o país dela. A Nami resolve aceitar, mas conhecendo a Nami, ela oferece ali, claro, os seus serviços por um pagamento bastante módico, um valor praticamente impossível de ser pago. Mas claro que a gente sabe que o Luffy acaba aceitando mesmo sem estar entendendo muito bem o que está acontecendo. E eles seguem viagem. Mas essa viagem acaba tendo ali as suas turbulências. O primeiro deles é que o mordomo ali da Vivi, o cara que estava encoberto junto com ela, acaba servindo de isca para que o bando possa fugir e é aparentemente ali explodido. E quem teria feito essa explosão?
ninguém mais, ninguém menos do que a Miss All Sunday. Essa daí é uma mulher misteriosa que aparece do nada no navio do Chapéu de Palha, dizendo para eles que todo esse estratagema deles não adiantou de nada. E a gente fica sabendo que ela é a número 2 da Baroque Works, ou a número 1, já que o chefe é o Mr. Zero. Então fica aí pela sua matemática definir se ela é 1 ou 2, mas ela é a segunda em comando e, teoricamente, a única que sabe quem é o chefe. Mas a gente logo vai descobrir quem é esse chefe. E, mais do que isso, a gente vai descobrir que essa personagem é alguém muito importante, porque ela é ninguém menos do que Nico Robin. Claro, nesse momento, nem o bando sabe, mas se você já assistiu o anime como eu tinha assistido, você já vai ficar sabendo. Se você não tinha assistido, você vai achar ali que ela é uma inimiga. Pelo menos foi essa a experiência que eu tive quando eu vi o anime da primeira vez. Outro detalhe importante que a gente vai ver nessa edição é a explicação ali um pouquinho mais completa sobre o que é o Lock Pose. Na edição 12 a gente já teve mais ou menos uma explicação de como esse equipamento funciona e aqui a gente tem o complemento. Mas explicando para vocês, o Lock Pose é um equipamento ali muito necessário para se navegar na Grand Line. E dentro do bando do Chapéu de Palha é a Nami quem vai ser a responsável não apenas por carregar esse equipamento, mas também por usá-lo e entender sobre o clima, já que o clima é uma das coisas mais terríveis ali da Grand Line. A gente fica sabendo que o magnetismo nesse oceano é muito confuso e isso faz com que correntes marítimas, correntes de ar sejam ali muito imprevisíveis. Isso vai bagunçar a navegação e, claro, vai complicar muito o clima. Então você pode ter verão no momento, inverno no próximo, tempestades a qualquer momento, e isso para quem está navegando num barquinho de madeira é extremamente perigoso. Mas a gente também vai entender ali que existe um outro dispositivo chamado Eternal Pose. Assim como o nome sugere, esse dispositivo ali memoriza o magnetismo de um único local, uma única ilha. Então, se você tiver um desse, você pode chegar a um local específico. Mas, para navegar na Grand Line, você precisa de um Lock Pose. E eles conseguem um com a Vivi, para logo em seguida o Luffy quebrar um numa das cenas mais engraçadas desse mangá. Mas isso não acaba sendo um problema, já que eles conseguem outra Lock Pose e chegam à nova ilha, que é Little Garden. E se você sabe um pouquinho de inglês, você sabe que esse nome significa Jardim Pequeno. Porém, ao gente ver o barco entrando na ilha, nós vemos árvores gigantes, nós vemos que de pequeno esse jardim não tem nada. Bom, é porque você não está olhando da perspectiva correta, já que o que eles vão encontrar nessa ilha? Eles vão encontrar dois gigantes que estão ali numa batalha centenária e, claro, na perspectiva desses gigantes, aquele é sim um pequeno jardim. E a nossa edição acaba parando por aqui, quando o nosso grupo encontra esses gigantes e começa a interagir com eles. Porém, um deles é misteriosamente atacado. Mas, um pouquinho antes, a gente fica sabendo de que mais um cara da Baroque Works está indo aí para resolver toda essa peleja. E ele é ninguém menos do que o Mr. Tree. Então, se você já viu esse personagem, você já deve esperar por coisas bem interessantes. Mas eu vou me segurar, porque isso é para a próxima edição. Antes de eu falar das minhas notas, aquele recado rapidinho para vocês deixarem um like, já que é o like que ajuda a gente a dar uma impulsionada nisso aqui. Então, se você quer que mais pessoas leiam, conheçam, assistam One Piece, deixa seu like aí para que esse vídeo chegue para mais gente. E se você puder também, se inscreva nesse canal, porque eu estou ali lutando para chegar nos 1000 inscritos. Faltam mais ou menos 30 no momento que eu gravo esse vídeo, então dá uma forcinha. É você, mais 29 e a gente fecha essa conta. Passando então para a minha nota técnica, uma observação que eu já tinha feito em outras edições de One Piece e que vale para essa daqui também, é que muitas vezes o desenho do Eiichiro Oda, ou a falta de cores talvez, já que estamos em preto e branco, mas isso não seria uma grande desculpa, acaba por deixar alguns quadros difíceis de se entender. E eu vou dar um exemplo prático para vocês dessa vez, que é aqui nessa página, onde nós temos aqui um tigre. E eu confesso para vocês que, ao saber que era um tigre, eu passei um bom tempo olhando para a página, indo e voltando, até que uma hora eu finalmente... entendi. Se você olhar aqui tem um olho, aqui tem um nariz, é um tigre. Tá, nossa, mas eu não diria que esse tigre está lá muito bem desenhado. Então, a gente tem, claro, dois motivos possíveis para esse tipo de coisa acontecer.
E o primeiro, para a infelicidade geral da nação, é que talvez o desenhista não tenha ali uma habilidade suprema. Ele desenha bem, mas tem horas que a coisa falha, e foi o caso desse tigre aqui. Eu tive bastante dificuldade para ver esse tigre. O segundo, e mais provável, é a pressa. Como você sabe, mangakas lá no Japão não tem uma vida muito fácil, apesar da gente imaginar que eles são ricos e vivem ali desenhando à beira da piscina. Às vezes eles precisam entregar em uma semana um volume inteiro disso daqui. Então, muita coisa fica ali a cargo dos assistentes ou acaba tendo que ser desenhada ali com um pouquinho de pressa. Eu acho que foi isso que aconteceu e é isso que talvez aconteça em alguns lugares aqui e ali. Você precisa voltar, você precisa olhar com um pouquinho mais de calma, porque você não entende o que está acontecendo. Isso vai em contraste direto com o roteiro. O roteiro do Eiichiro Oda é um dos melhores que eu já vi. Ele é um cara muito competente, ele sabe colocar ação, comédia, drama, tudo em escalas muito interessantes, sabe discutir as coisas sem exagerar, sabe levar a história sem se perder. Então o roteiro de One Piece é realmente uma aula. O desenho deixa um pouquinho a desejar, mas se você acha que isso é um grande problema, você pode ir para o anime, que no anime muito disso foi resolvido, já que é tudo redesenhado. E claro, você tem cor, movimento e facilita muito mais a compreensão. Então, a nota técnica que eu vou dar para esse volume aqui vai ser nota 4. Passando então para a minha nota pessoal, esse One Piece número 13 aqui é, como eu disse para vocês, uma edição de transição, né? Então a gente tem ali a ilha de Whiskey Peak, a gente vai conhecer o que é a Baroque Works, a introdução da Vivi, a introdução de certa forma da Nico Robin. Então é o Eiichiro Oda fazendo uma das coisas que ele faz de melhor, que é a preparação de cena. Ele está ajeitando tudo para depois ele começar a descarregar as consequências. Então é uma experiência bem interessante você ver como tudo está sendo construído. Mas não é uma edição ali de grandes emoções, embora haja algumas surpresas interessantes aqui e ali. Por outro lado, está longe de ser ruim ou fraco. É aquele material que você vai virando as páginas com muito prazer, vai se divertindo com as piadas, vai curtindo a ação e aquilo te diverte pelo tempo que você passa com ele. Então, a nota pessoal vai ser nota 4. E é isso aí, galera. Mais uma edição de One Piece para trás. Ainda temos números 14 e 15 nessa edição aqui, então pretendo fazer isso ainda em março e abril. Então se você está acompanhando comigo, deixa suas leituras em dia para depois a gente discutir aqui. E se você é uma das pessoas que está fazendo essa leitura, comenta aí embaixo, comenta aí, também estou lendo, estou junto com você, estou mais para frente, estou mais para trás. Deixa seus comentários aí sobre, claro, essa edição e sobre o vídeo, sobre o canal, sugestões, críticas, sempre com muita educação. Leio todos, respondo sempre que possível. Grande abraço e até o próximo vídeo.